Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, o capítulo 14, versículo 10, o ponto 1 no material didático diz: o tal beberá do vinho da ira de Deus. Ou seja, esse texto vai falar do exército do anticristo, que vamos considerar serão todas as nações do mundo. Ok? Hoje, por exemplo, nós podemos dizer o Brasil hoje ele tem uma posição neutra. Ok? Os governos anteriores, falando abertamente aqui, os governos petistas, eles sempre votaram contra Israel e votavam a favor, né, dos grupos terroristas. Inclusive o Brasil mandou dinheiro, né, para o Hamas, que é um grupo que a ONU declara como terrorista. O Brasil mandou dinheiro para eles, dizendo que era ajuda humanitária, né? Mandou dinheiro para aquele governo terrorista, aquele grupo terrorista. Em breve, e principalmente quando a igreja for arrebatada, todos os governos do mundo, eles vão se adequando ao anticristo. Não tem jeito. Nós vimos que na primeira metade da grande tribulação, o anticristo ainda terá alguma oposição. Mas a declaração bíblica é que a partir da segunda metade da grande tribulação, o anticristo não terá mais oposição nenhuma. Todo mundo estará unido com ele. Bom, nós não podemos afirmar que, por exemplo, esse coronavírus, ele será algo que vai se estender até a grande tribulação, mas parece. E, por exemplo, hoje saiu a notícia que Israel ele conseguiu um remédio, um comprimido, né, que ele apresentou aí à Organização Mundial da Saúde como solução para o coronavírus. Então, durante a grande tribulação, esse coronavírus ou outras cepas que infelizmente deve surgir, porque esse vírus, do jeito que está espalhado no mundo, né, sendo um vírus do tipo, né, que vírus da gripe, que ele sofre muitas mutações, esse vírus, infelizmente, ele tende a surgir cepas piores. Ainda não se sabe bem como essa cepa que está aí, chamada Ômicron, né, da letra grega Ômicron, né, se ele vai ser realmente letal. Parece que não, mas a transmissibilidade dele é realmente bem maior do que as anteriores. O problema é que esse vírus vai sendo transmitido e daqui a pouco surge vírus que ele é imune a essa vacina que está sendo aplicada no mundo, né? Tá bom? Bom, então vamos falar agora, no versículo 10, desse exército do anticristo. Como estarão as nações do mundo, né, que vão participar da batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 14, versículo 10, diz: todos esses que adoram o anticristo e acreditam nele, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Todos os que morrerem adorando a besta será condenado ao lago que arde com fogo e enxofre. Não há nada que Satanás possa colocar no homem que a palavra de Deus não possa tirar. Satanás implantará em Israel, no início da grande tribulação, a crença no anticristo, e eles receberão a marca da besta. Os 144 mil foram os primeiros a se livrarem dessa marca. No decorrer da segunda metade da grande tribulação, outros israelitas se livrarão. Próximo do fim da grande tribulação, Deus tirará de Israel tudo o que for implantado pelo anticristo, incluindo a marca da besta, né? Pois bem, vamos lembrar que na grande tribulação, a Bíblia fala na morte de metade da população da terra. E essa metade da população da terra, inclusive, é usada a expressão, né, um dos cavaleiros que diz que o inferno o seguia. Ou seja, são pessoas que estão sendo mortas, estão indo para o inferno. Durante a grande tribulação, considerando que hoje a população da terra é de 8 bilhões de pessoas, durante a grande tribulação morrerão
4 bilhões de pessoas. Seria mais ou menos o que seria retratado aqui nesses seguidores do anticristo. O comentário prossegue. O profeta Ezequiel falou desses 144 mil adorando no santo monte de Sião. Veja, Ezequiel capítulo 20, versículos 40 e 41. É um texto que é paralelo a Apocalipse 14. Versículo 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz Adonai Yahvé, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela daquela terra. Ou seja, falando do momento que todo Israel se salvará, todo Israel se converterá. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. Ezequiel prossegue falando que os 144 mil e todo Israel terá nojo da aliança com o anticristo, terão nojo de toda maldade. O versículo 43, ele diz: e ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. Isaías profetizou o momento que os 144 mil e os israelitas farão aliança com o anticristo, sabendo se tratar de uma aliança com a morte, aliança com o inferno, mas acreditarão que assim ficarão livres, refugiando-se da mentira. Ou seja, na primeira metade da grande tribulação, todos, até esses 144 mil especial, todo Israel vai ser enganado pelo anticristo. Então veja o que eles dizem na primeira metade da grande tribulação, né? Porque dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Ou seja, a descrição do profeta Isaías é que eles farão uma aliança, mesmo sabendo que esse homem é do mal. E eles acreditam que assim eles escapam de perseguição, escapam de qualquer coisa ruim. O profeta Isaías prossegue anunciando que Yahvé assentou uma pedra no Monte Sião, olha, onde se encontram os 144 mil. Lembre-se, eles estavam no Monte Sião. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então veja como a profecia de Isaías, a profecia de Ezequiel, estão se encaixando com esse momento da grande tribulação, né? Eles foram enganados num primeiro momento, na primeira metade da grande tribulação. Na segunda metade, pelo menos 144 mil já se livraram, estão lá no Monte Sião adorando o Cordeiro. O comentário prossegue: a pedra preciosa varrerá o refúgio da mentira. Todo engano do anticristo será revelado. Esse varrer iniciará com as duas testemunhas na primeira metade da grande tribulação e prosseguirá na segunda metade da grande tribulação com os 144 mil. Veja o que Isaías diz: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Quando os israelitas tomarem conhecimento de toda a mentira que estava escondida no refúgio do anticristo, eles abandonarão essa aliança e se livrarão da marca da besta. Isaías prossegue: e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar,
então sereis oprimidos por ele. Ou seja, eles romperão a aliança e aí o anticristo começará a perseguir, vai oprimir, só não vai conseguir destruir Israel. O comentário prossegue. Após a aliança ser rompida, após Israel abandonar a marca da besta, o anticristo os oprimirá. Mas a profecia é clara em afirmar que haverá livramento no Monte Sião. Joel, capítulo 2, versículo 32, diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no Monte Sião, onde está o Cordeiro, os 144.000, e em Jerusalém haverá livramento, assim como Yahvé tem dito, e nos restantes que Yahvé chamar. Bom, então, esse versículo que deixa claro que as nações inimigas que acreditaram no anticristo e continuaram acreditando, né, elas não romperão a aliança quando Israel romper, elas continuarão acreditando no anticristo. Elas serão vencidas. E todos esses males que estão acometendo a humanidade, que seria hoje aí a morte de cerca de 4 bilhões de pessoas, né? E isso, infelizmente, esse mal virá sobre elas porque elas estão seguindo a adoração a Abaddon, a adoração ao diabo, a adoração que o anticristo vai promover no mundo.